9h48, de volta aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira. E nesta sexta-feira, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório na Unicamp. O Guilherme Perangeli aqui traz todos os detalhes desta decisão, dessa reviravolta aí na Unicamp, que por tanto tempo, acho que foi até breve, né, essa desobrigatoriedade, né, do uso de máscaras lá nos campos. Lembrando, a área da saúde permanecia. Mas vamos lá, Guilherme, traz pra gente detalhes e o porquê da Unicamp voltando então a obrigar o uso de máscaras em locais fechados nos campi. Muito bom dia. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que acompanham o CBN Campinas, né? Ressaltando que essa medida, né, a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid, vale, pelo menos neste momento, somente para ambientes fechados. Em ambientes abertos não há essa obrigatoriedade por enquanto. Bom, é preciso utilizar novamente, né, de forma obrigatória as máscaras em salas de aula, bibliotecas, laboratórios e no transporte interno e fretado da universidade. Esse anúncio foi feito na noite de ontem e já está em vigor a partir de hoje nos campi e colégios de Campinas, Limeira e Piracicaba. As aulas presenciais foram mantidas e essa decisão foi tomada pelo Comitê Científico de Contingenciamento do Coronavírus da Unicamp, após o aumento de casos no estado e também o surgimento dessa subvariante da Ômicron, apesar de ainda não haver registro de casos da BQ1 aqui em Campinas. Outros dados que embasaram essa medida são o aumento de internações no estado de São Paulo, tanto em leitos de UTI como de enfermaria. Em UTI o crescimento foi de 56%, e passando de 288 para 448 internados, isso em todo o estado. E no período de 2 semanas, esse crescimento, nesse mesmo período, houve um aumento de 555 para 832 pacientes internados em leitos de enfermaria, um crescimento de 49,9%. Já em Campinas, um outro número aumentou, né? O índice de positividade de testes de Covid subiu de 3,8 para 6,3 de uma semana para outra, e o comitê reforça que mesmo com esses registros, né, não há um aumento nos casos graves, e por isso a decisão que foi tomada é mais para evitar problemas. Preferencialmente devem ser usadas máscaras cirúrgicas ou do tipo PFF2. Alunos, professores e demais funcionários devem estar com o esquema vacinal completo e com as doses de reforço. Em Campinas é possível tomar a vacina contra a Covid no SECOM, né, na Unicamp, para quem é aluno ou trabalha na universidade, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, de segunda a sexta, mediante agendamento. E no último final de semana, Paradela, a gente teve o vestibular, né, da Unicamp, e para a segunda fase, que se dará nos dias 11 e 12 de dezembro, por enquanto não há nenhuma alteração com relação a isso, com a obrigatoriedade do uso de máscaras. Não há essa obrigatoriedade por enquanto, segundo a Conveste, que é a Comissão Permanente para Vestibulares da Unicamp. A Conveste seguirá as orientações das autoridades em relação a isso. Como atualmente não há uma orientação do Estado sobre isso, há uma orientação somente da Unicamp, né? Ainda então não foi definida essa obrigatoriedade na segunda fase do vestibular da Unicamp, né? E você citou, né, que até pouco tempo atrás ainda era obrigatório o uso de máscara em ambiente fechado da Unicamp. A gente lembra também que no início da pandemia a Unicamp foi a primeira universidade, né, no país a suspender as aulas presenciais. Então, novamente, a Unicamp toma uma medida antecipada a outros órgãos, outras instituições, né, Paradela? Exatamente. Lembrou muito bem lá no comecinho lá da pandemia, em 2020, março por aí, né? Fevereiro, março, a Unicamp sendo a primeira instituição a suspender as atividades e permanecer por um bom tempo. Foi uma das últimas também a ter uma retomada praticamente completa, né, de presencial aqui no país. A gente agradece a participação do Guilherme, trazendo esses detalhes aqui pra gente, essa prevenção, né, por parte da Unicamp, como ela mesma disse. Não há casos graves, mas até a nota chama atenção do uso até meio que informal, né, para evitar problemas exatamente.